Você deve ter ouvido falar nesses últimos dias ou nessas últimas semanas sobre o projeto plano do governo federal de trabalhar com a educação sexual, e o plano encabeçado pela ministra Damares seria trabalhar com abstinência sexual. Esse plano, esse projeto do governo teria uma inspiração naquela frase "eu escolhi esperar". Sabe? A abstinência sexual seria para você prevenir a gravidez na adolescência, para você prevenir ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e você tem inclusive uma série agora de relatos de pessoas que estão discordando desse projeto e trazendo inclusive exemplos de como isso não necessariamente vai funcionar, porque o exemplo que acabam pegando, inclusive as pessoas que entendem que educação sexual é uma coisa muito progressista e aí são mais conservadores e pegam um exemplo ou dois que são os pouquíssimos que tem de abstinência sexual que razoavelmente deram certo, né? E esse projeto, que inclusive tem uma brincadeira que a ministra Damares faz, ou ela diz que é uma brincadeira didática para ser feita com um círculo de jovens, onde você tem uma fita adesiva que você cola no teu braço, tira, passa pro coleguinha do lado, o coleguinha do lado cola no braço, tira também, e vai se repetindo isso até que um momento essa fita adesiva para de colar no braço. E isso seria o que acontece com a alma, que você sair por aí fazendo sexo marca a alma. E aí ela usa um exemplo mais polêmico ainda, na verdade, que seria como algumas mulheres, por passar desse processo de fita adesiva diversas vezes, acaba não encaixando mais em outros parceiros. E a culpa disso, dessa falta de encaixe, seria essa repetida coloca e tira de fita adesiva. Entenda você como quiser esse negócio de fita adesiva que cola e descola, tá? Passando um absurdo, você concordando ou não, eu quero que você guarde um pouquinho toda essa informação que eu te dei, porque agora eu quero ler a opinião do Silas Malafaia sobre o projeto de abstinência sexual do governo Jair Bolsonaro. Abre aspas para a fala do Silas Malafaia para o jornal o Globo. "Não acho que isso é um assunto de política pública, de Estado. É um assunto de consciência de família, de instruir nosso adolescente e jovem de que na vida tudo tem uma hora e um tempo." Resumidamente, o que o Silas Malafaia está dizendo aqui é que ele não concorda com o projeto de abstinência sexual da ministra Damares e do governo Bolsonaro. Ele acha que o governo tem que se envolver nesse assunto se calando, porque isso seria um assunto da família, única e exclusivamente da família. A escola não deve tocar no assunto, o Estado não deve tocar no assunto, nada a não ser a família. Aí nós entramos numa questão do Silas Malafaia, que seria: vai que a família não toca nesse assunto. O que eu já vi, por exemplo, em algumas entrevistas, e já vi inclusive opiniões de outras pessoas que concordam com ele. A ideia seria que, se a família não tocar no assunto, é uma escolha da família. Quando a pessoa tiver idade, ela vai saber o que ela quer saber. É um pouco complicado isso, porque educação sexual é um direito humano. A pessoa tem direito de saber, ela tem direito à educação sexual, entender o seu corpo, saber como ele funciona. Eu diria até mais, a pessoa tem o direito dessa educação sexual para saber todas as possibilidades que ela tem e todas as consequências de todas essas possibilidades. É uma coisa muito mais complexa, e quando você joga simplesmente só no colo da família, caso a família se negue a dar esta educação sexual, a responder as perguntas que essa pessoa tem, a família estaria tirando o direito humano dessa pessoa de saber, de ter acesso ao conhecimento. E aí, se a família se nega e o Estado não diz, como essa pessoa vai ter acesso a essa informação? Mas como você vai dar o direito dessa pessoa ter acesso a esse conhecimento? Porque, como eu te disse, é um direito humano. Como que você vai fazer isso? Como eu te disse, é um assunto extremamente complicado. E assim, esse exemplo é bom, e por isso que eu trouxe isso num vídeo, porque você consegue ver como o mundo não é só, ou como algumas pessoas dizem, o preto no branco, ou
ou é isso, ou é aquilo, ou então não é nada. Porque você tem ministra Damares discordando, ou no caso o Silas Malafaia discordando da ministra Damares, e existe eu numa posição discordando dos dois, dessas duas opções. Primeiro porque a ministra Damares, como você pode ver aqui, eu até separei em um momento, ela é contra esse negócio de educação sexual, porque ela considera também, em parte, que isso é um assunto da família, ela considera também que a escola exerce influência na sexualidade das crianças e dos adolescentes, dos jovens no geral, e eu não vou nem entrar nessas duas outras coisas, até porque eu já falei várias e várias vezes sobre isso, brevemente já falei da primeira, mas o ponto específico que eu quero entrar é porque ela critica muito essa erotização da criança, a erotização na infância. De acordo com a própria ministra Damares, né, de novo, só para lembrar, da Mulher, Família e Direitos Humanos, essa é a maior preocupação dela. E ela acredita que as crianças não devem ser expostas às imagens de genitálias e outras consideradas eróticas. Nós temos um problema que ela entende que educação sexual é só isso e ponto final. E aí ela não percebe que quando ela diz que vai trabalhar em cima da educação sexual para prevenir gravidez na adolescência, ISTs e outras coisas, como essa marca na alma das mulheres e dos jovens, quando ela trabalha em cima de abstinência sexual, ela está falando de sexo. Então, ela também está trabalhando com o assunto sexo para adolescentes. Até porque quando eles fazem toda essa polêmica de que nossas crianças estão sendo colocadas em não sei o que, quando você vai ver a idade disso que eles falam de criança, é mais para polemizar, porque normalmente são jovens que já estão na puberdade, já estão com uma série de dúvidas, sentindo um monte de coisa ao mesmo tempo, e eles não entendem exatamente o que é tudo aquilo, mas eles sabem o que teoricamente levaria tudo aquilo que eles estão sentindo. Mas existe uma série de questões e de dúvidas que às vezes não é o senhor Google ou o senhor papai e mamãe que vão tirar essa dúvida. Inclusive é uma das defesas de quem é considerado muito progressista, né? Que é você educando para que você vai conseguir combater esse monte de coisa que a ministra quer tentar com a abstinência sexual. Quando a ministra diz que é contra isso, como eu falei, de erotização infantil, e trabalha em cima de abstinência sexual, eu entendo que ela está meio que se contradizendo, porque ela está dizendo que não, para não falar de sexo com jovens, para não erotizar na infância, mas está dizendo não façam sexo, esperem para fazer sexo. Ministra, vamos escolher, ou você é contra, como o Silas Malafaia faz e discorda da senhora, ou você é a favor. Até porque isso eu não sei se eu considero como educação sexual. Você trabalhar em cima de abstinência, você não está ensinando absolutamente nada. Como eu te disse, que inclusive que normalmente é uma ala mais conservadora, entende que essa abstinência sexual tem que esperar para ver como vai ser efetivamente feito e os resultados que isso vão dar para depois você começar a criticar. Porque eles pegam aí pouquíssimos exemplos, como eu falei lá no começo do vídeo, que dão certo ou que teoricamente tiveram números legais ou números importantes ou qualquer outra palavra que você queira usar. É um pouco complicado isso, porque na verdade são pouquíssimos exemplos e você não tem uma comprovação científica de peso, você não tem uma comprovação científica de que você trabalhar em cima de abstinência sexual, você realmente consegue diminuir ou prevenir gravidez na adolescência e prevenir ou diminuir ISTs, como eu disse, infecções sexualmente transmissíveis. Isso não é a opinião do Gabriel, isso não é a opinião de uma ala que é considerada muito progressista e que estão tentando colocar coisas na cabeça de crianças e adolescentes. Na verdade, é que você está trabalhando
com uma idade, inclusive, que pode se voltar contra isso que o Estado está fazendo. Quando você tenta conter e dizer, não façam, não faz isso, não faz aquilo, justo para uma idade que quer contestar tudo e que quer ser alguém e que quer ser visto e que quer se diferenciar do todo, pode ser que você acabe provocando inclusive uma onda muito maior, uma onda contrária daquilo que você estava tentando fazer. Você trabalhar com um negócio de abstinência sexual pode ser que acabe incentivando um número de jovens que antes não estavam nem pensando nisso. Antes eles só estavam com dúvida, eles só queriam saber exatamente o que era aquilo e como fariam aquilo. Agora eles não só estão com dúvida, não sabem, vão arrumar um jeito de saber, provavelmente de uma maneira que não vai ser a maneira mais correta, e mais, vão fazer, porque eles vão continuar com dúvida. Não sei, quero saber a tua opinião. Como eu te disse, eu consigo discordar dessas duas ideias absurdas, até porque usar exemplo de fita adesiva para mostrar a marca na alma de alguém, ou você discordar de abstinência sexual porque você acha que o Estado e escola e absolutamente nenhum outro lugar deve tocar nesse assunto porque é a sua família que deve falar, é você ignorar o país que você vive, ou melhor, é você ignorar o mundo que você vive. O sexo faz parte da nossa vida, faz parte da humanidade. Quando você nega isso, você está negando que existe essa parte na humanidade, que você está negando inclusive uma época da sua própria vida. É aquela famosa, como é que diz? Ah, lembrei, hipocrisia. Quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, me segue lá no Instagram se você quiser, @noinstagabriel, e até um próximo vídeo, tá? Se inscreve se não for inscrito também. Tchau!